Tendo em conta as informações que nos chegaram, não podemos ter uma outra ilação que não seja efetivamente aquela que nos remeta para o fenómeno da intolerância política com a qual, infelizmente, ainda continuamos a lidar. Portanto, compreende-se por intolerância política aquele sentimento voluntário que produz uma certa aversão ao diferente, ao que, portanto, não é igual a si. E nos últimos tempos, ainda estivemos aqui na semana passada, não é? Para tentar contextualizar, a falar sobre os 22 anos de paz, sobre os 22 anos de tentativa de reconciliação nacional, e volta e meia deparamos-nos com essa situação que alimenta efetivamente um fenómeno que não contribui para a reconciliação nacional, muito menos para a estabilidade do país, do Estado democrático que, no entanto, queremos construir, queremos desenvolver. É óbvio que, tendo em conta os dados que nos chegaram e tendo em conta a frase que muito foi utilizada, os da UNITA, os deputados da UNITA, se assim for também, só entram e não saem, é claro que há aqui predisposição para confirmar, para garantir que houve intolerância política, o que de uma ou de outra forma promove aquilo que nós chamamos de fundamentalismo político, e não é bom que num contexto em que queremos efetivamente reafirmar a predisposição da construção e consolidação do Estado Democrático de Direito, da consolidação da paz e, mais do que isso, da verdadeira reconciliação nacional, fica mal ter havido essa situação e os órgãos chamados para agirem de forma a garantir a tranquilidade, de forma a garantir a segurança das pessoas que com a UNITA se deslocaram naquele local, e de forma particular figuras que detêm poderes soberanos. Porquê? Porque estamos a nos referir de uma caravana na qual faziam parte deputados da Assembleia Nacional, que no entanto pertencem a um órgão de soberania, e é óbvio que, tendo em conta também as informações com as quais nós tivemos contacto, houve informação prévia a estes órgãos no sentido de garantirem a escolta devida que estas figuras merecem. Portanto, é um ato que inquina de uma forma objetiva o espírito de democraticidade do Estado que queremos construir, e mais do que isso é a aberração que nos foi brindada com efetivamente a declaração da Assembleia Nacional, que ficou no dito por não dito, não é? Estamos a nos referir... Doutor Salucci, já voltaremos a si. Agora que fala em dito e não dito, vou aproveitar para perguntar ao Dr. Samora. Algumas rádios e jornais nacionais, inclusive a Polícia Nacional, falam em ataque à caravana por marginais, ainda não identificados, quando a UNITA fala em militantes do MPLA. O que é que realmente terá acontecido? Olha, primeiro solidarizar-me efetivamente com os deputados da UNITA por conta de terem sofrido este ataque. Sentimos que num país que se quer democrático, não faz sentido nesta altura começarmos a nos fazer ataques por conta desta ou daquelas quesilhas que tivéssemos nesta altura ou no passado. Agora, eu penso que em todo este processo só terá pecado, no meu entendimento, a UNITA por conta de nos comunicar que terão sido militantes do MPLA. Não foram militantes do MPLA? Não foram. Eu penso que não foram militantes do MPLA por uma questão muito simples. Precisamos ter que olhar para o contexto também histórico do nosso país. Nós vivemos até bem pouco um período de guerra, e o período de guerra trouxe consigo muitas feridas, muitos de nós ficamos feridos, e como todos nós sabemos, a dado momento, a UNITA, que também esteve de um lado da guerra, era tida como aquela organização beligerante, aquela organização que efetivamente causava males a muitos nossos concidadãos. Logo, existem ainda, no meu entendimento, muitas pessoas feridas, e terá sido este, me parece, o sentimento que terá movido estes cidadãos. Provavelmente estejam
de alguma maneira ainda ressentidos com a UNITA e entenderam. Dr. Samora, Não, estou a olhar mesmo para a questão da guerra. Repara que muitos de nós perdemos, portanto, entes queridos na guerra. Claro que eu não estou aqui a dizer que isso teria sido só a UNITA a fazer, ou A ou B, mas eu estou a dizer que efetivamente todos sabemos que na guerra muita gente ficou ferida. Mas, Dr. Samora, não é a primeira vez que tal situação acontece no Cuando Cubango? Não, mas também é preciso dizer que os deputados da UNITA estiveram praticamente nas 18 províncias, mas só foram atacadas numa. Porque imagino, eu penso o seguinte, se efetivamente o MPLA tivesse interesse, que me parece que não, porque quem governa nesta altura e tem estado a fazer a abertura democrática que faz, como o MPLA, não me parece ser sensato que esteja interessado nestes ataques. Se tivesse efetivamente interesse de fazer esses ataques, não seria só no Cuando Cubango. Poderia instigar os seus militantes a fazerem em quase todo o país. Só ocorreu numa única localidade, mesmo no Cuando Cubango. Portanto, eu penso que também alguma vitimização, no meu entendimento, dos próprios deputados da UNITA. Terá havido algum exagero? Não, algum exagero, certamente. Porque, agora, é verdade que nós estamos a condenar o ato. Os cidadãos não podem pensar, não podem sair, por mais magoados que sintam-se, não podem atacar deputados. Deputados são efetivamente membros de um órgão de soberania. Exatamente, aliás, não deve. Não deve mesmo. Podem atacar qualquer que seja o cidadão. Estamos de acordo. Estamos de acordo. Estamos de acordo. E isso agrava-se por ser efetivamente deputados. Porque os deputados são aqueles que estão ali para nos defender, são os nossos representantes. E eu penso que ali, efetivamente... Samora, então podemos concluir que todas as vezes que tal situação aconteceu foi perpetrada ou idealizada por militantes, não terão sido militantes do MPLA, porque não é a primeira, não é a segunda, também não é a terceira vez que ouvimos a UNITA reclamar de atos de intolerância política desencadeados por militantes do MPLA. Mas também é preciso dizer que, modesta parte, infelizmente, os nossos políticos, particularmente na oposição... Dr. Cangundo está a rir-se, discorda, concorda? Qual é a razão do seu sorriso? Por favor, partilhe connosco. Bom, é interessante ver e ouvir, né, jovens como nós com um discurso desta natureza que me faz lembrar discurso de dirigentes de partido em Benguela em 2016, quando nas mesmas circunstâncias, onde até esteve presente na altura o deputado que agora é também deputado, mas presidente da UNITA, o engenheiro Alberto Costa Júnior, onde quase foi morto nas mesmíssimas circunstâncias. O que ouvimos das autoridades governamentais a partir de Benguela era exatamente discurso como esse. Não, é que a questão é que as pessoas ainda andam revoltadas com a UNITA, pelo facto da UNITA ter causado muitas mortes, muitas agruras ao povo, então o povo ainda não aceitou até agora a UNITA. É interessante notar que esse discurso continua, né, porque na verdade isso faz jus àquela máxima que pelos sinais os conhecereis, não é? Assim se compreende melhor quem defende o quê. Mas deixa-me dizer aqui uma coisa, Claudimir. Eu subscrevo a íntegra aquilo que disse o Gilson Salus. A começar pelo comportamento do governador do Kwanza Norte. Se não é intolerância política, o que é que faz um governador recusar-se cumprimentos de cortesia de um grupo parlamentar, não é, de deputados? O que é que faz isso, se isto não é intolerância política? Bom, porque é importante, mesmo quando a gente vem para aqui defender coisas, temos de saber como defendê-las, isso é importante, não é? Porque senão passamos por demagogos simplesmente. Isto não é bom. Não é bom que nós continuemos a defender demagogia, porque já basta o que os sofistas faziam na época de Sócrates, não é? Que só defender não importa se está a falar a verdade. Não, nós não podemos fazer sofismo se de facto queremos construir um país democrático. Nós ainda não somos um país democrático. Atos do gênero, como disse, ocorreu em Benguela em 2016. Ocorreu no IGE,
ocorreu Só para lembrar o no doutor, âmbito. deve ter algum cuidado para não desinformar. Não lhe doutor. interrompi. Nós não somos ainda um país democrático. doutor. Não lhe interrompi. Não lhe Interessante interrompi. também. Por favor, vamos ter cuidado. Vamos impor aqui uma urbanidade, porque senão vamos causar ruído no debate. Muito por bem, isso é que eu não lhe vamos, interrompi. e hoje, não é? Por mais que hoje me temos de custe, ser mesmo rigorosos. por mais contigo. que me custe, eu deixei-lhe falar e não lhe interrompi. Portanto, se é desinformação ou não, cabe a quem esteja a ouvir, depois concluir se eu estou a desinformar, não é? Mas eu trouxe aqui dados. Eu estou a dizer que atos como esse ocorreram em Benguela, no município da Capupa, em 2016, não é? Ocorreram no Ambo, no município de Londimbale, em 2023, Doutor ocorreu Camilo, no mas Uíge. o que é que estamos, tal como disse o doutor Salus, Não, há 22 anos em paz, com sentido ou não, fruto da coabitação entre as diferentes forças políticas, o que é que deve ser feito, tanto de um lado como do outro, para que cenários como este que aconteceu no Quando Cubango possam ser evitados? Já que não me quero deixar terminar, portanto, aquilo que estou a apresentar, respondendo à sua pergunta, o que deve ser feito é a aceitação por parte de quem governa, no caso o partido do MPLA, de que desde 92 Angola adotou o multipartidarismo. Que eu penso que o grande problema está aí. Não obstante nós hoje estarmos a brincar de multipartidarismo, alguns elementos, sobretudo afeito ao MPLA, ainda não aceitaram esta ideia. A ideologia do marxismo e leninismo continua, prevalece em Angola. Por isso é que em Angola, quem do MPLA sofre agruras, não consegue emprego, não é? É perseguido. E o exemplo está aí. Olha, quando eu tomei conhecimento desses factos, chamou-me a atenção um comportamento da Polícia Nacional. Rapidamente veio a público um comunicado dizer que o problema é que os deputados não tinham informado o comando provincial, não é, do Quando Cubango, no sentido de pedir a proteção e garantia. Mas automaticamente surgiu depois outro documento, e está nas redes sociais, onde demonstra que o grupo parlamentar solicitou, sim senhora, e está lá documentado, eu tenho este documento, solicitou ao comando provincial essa proteção porque informava que o grupo parlamentar estava no Quando Cubango desde o dia 9 e no dia 12 precisava deslocar-se, não é, no âmbito do cumprimento das atividades, deslocar-se do Menongue para o Cuito com a Naval. Portanto, quando a polícia vem com este comunicado, há aqui um sinal, uma comunicação que nos querem passar, de que em Angola continuamos com aquela ideia da formatação de grupos para propaganda, como acontece na Rússia e na Coreia do Norte. Não é? O executivo pratica um ato hediondo e depois nós temos figuras até proeminentes, como autoridades policiais e não só, vêm a público com propaganda para defender o executivo. Mas era preciso lembrar aqui que a Polícia Nacional é ou pelo menos devia ser um órgão republicano. O que quer dizer que não é afeto a nenhum partido político. Simplesmente existe para o cumprimento do bem-estar da população ou do Estado angolano. O Estado angolano não é composto apenas por um partido político. O Estado angolano é composto pela sociedade angolana, desde jornalistas, camponeses, não é, políticos, etc, etc. Portanto, era importante nos despirmos. O que temos que fazer é isso. Nos despirmos desta ideia do partido único que prevalece até agora. Isto é o que é o grande problema de Angola. Obrigada, Dr. Kangondo. Conseguimos perceber a sua ideia. Queremos também ouvi-lo, Dr. Lino. Verdade ou mentira em relação ao envolvimento neste ato de militantes do MPLA? A UNITA diz que vai responsabilizar criminalmente os autores e em comunicado o Parlamento angolano diz que esta situação vai merecer a devida atenção das entidades competentes, pelo que os autores deverão ser responsabilizados. Muito bem, Claudemir Costa, permita-me antes respeitar as opiniões dos colegas que me antecederam. Eu quero dizer o seguinte, relativamente a esta situação, não restam dúvidas de que estão preenchidos os pressupostos para chamarmos aqui aquilo que é intolerância política. Né? O colega aqui ao lado, né, Dr. Salus, falou muito bem sobre esse aspecto. É bem visível, e eu não quero aqui retirar aquilo que é a posição da outra parte, mas é bem visível que estamos em presença daquilo que chamamos intolerância política, por uma razão muito simples. Trata-se de um trabalho, né, de um grupo parlamentar. Logo, foi comunicado a esta informação que está a decorrer esses serviços, ou seja, estaria a decorrer esses serviços. E já começamos a notar que haviam entraves de exercer este direito que o grupo parlamentar tem,
porque quando não se permite que este direito seja exercido, estamos a negar aquilo que é o direito de oposição política e democrática, que é reconhecido a todos os partidos políticos. E não só, ao abraçarmos aquilo que é o multipartidarismo em 92 em diante, estaríamos nós a confirmar que aceitamos a tolerância política, ou seja, aceitamos a opinião política contrária de quem quer que seja. E nós verificamos que não é só este episódio até que nos leva a concluir que estaríamos diante de uma intolerância política. O Estado angolano há muito que já vem a trazer-nos conclusões concretas de que ainda estamos totalmente, digamos assim, despercebidos naquilo que é o conceito de uma democracia. Ou seja, não temos ainda uma democracia nem em desenvolvimento, está a principiar-se, digo assim, porque perto já de 33 anos não se concebe situações como essas a estarem ainda mais a acontecer. Porque também temos vindo a acompanhar, há discursos que motivam esta prática. Se na verdade a outra parte vai acusando que os cidadãos naquela localidade perpetraram este ato de atacar o grupo parlamentar, eles efetivamente aguardaram logo, né, o trajeto desta marcha para que eles também aproveitassem essa oportunidade. Isto claramente só importaria a quem está no poder, ou seja, só beneficiaria quem está no poder. Por quê? Porque isto chamamos de direito de oposição democrática. Atacar um grupo parlamentar que está a realizar uma atividade política de visita às localidades, eu não quero aqui acreditar que os cidadãos, por sua livre vontade, indo naquilo que fundamentou o sociólogo aqui presente, que estaria motivado numa situação de guerra do passado, ou seja, apontar os culpados em função das consequências da atualidade. Eu acredito que não seria bem por esta via, porque quando se trata de guerra, todos foram vítimas, e isso este até foi um tema que no passado debatemos sobre este Doutor Lino, agora o que é necessário fazer-se para que este cenário, se o doutor Salus pede a palavra, vou só agora pedir ao doutor Lino que conclua para rapidamente ouvirmos pela última vez em relação a este tema, doutor Salus, mas a seu ver, a quem deve ou de quem deve ser a responsabilidade de garantir ou de evitar que este cenário se volte a repetir? Obviamente, a resposta seria o próprio Estado. Por quê? A princípio disse que fez-se um comunicado, que eu também aqui depois podemos aqui discutir, e quero aqui concordar que o grupo parlamentar da UNITA, na sua informação, ou seja, no documento que solicitava ou que passava a informação, não foi totalmente claro. Ou seja, é um documento muito limitado, porque visou apenas informar o Comando Municipal da Polícia que estaria naquela localidade para realizar a sua atividade. Provincial, obrigado. Mas não solicitou que estes acompanhassem no sentido de garantir escolta. Logo, não basta a informação, eu quero a termo naquilo que é o rigor de interpretação de normas jurídicas, e aquele é um documento, logo espelha uma informação, muito bem que deu a conhecer, mas haveria necessidade... Faltou este exatamente, detalhe. Claramente, e nós temos de nos ater àquilo que são as próprias normas, o espírito daquilo que a UNITA solicitou. Não, aliás é isso que o comunicado da polícia diz, não é? Pois. Por isso é que vimos também. Eu respeito a opinião contrária. Isso não é isso. Eu tenho o comunicado, se me permitir, eu posso ler o comunicado da polícia. Eu também li o comunicado da polícia e o comunicado do grupo parlamentar da UNITA. Ele solicitou. O assunto. O comunicado diz isso, não diz isso. O assunto simplesmente está a dizer informação. Se dissesse, por exemplo, informação e solicitação de escolta, é uma outra coisa. Logo, aquela entidade sentiu-se limitada... Diz que não foi solicitada a escolta de fato. Pois, disse que simplesmente foi lhe dado a conhecer. E ao atuar sem ter uma solicitação, presume-se que aquele órgão, aquela instituição, digamos assim, já está totalmente garantida a sua segurança. Não precisa que a polícia apareça, apenas... quer que nós tenhamos conhecimento que estão nesta localidade. E pronto, foi isso que aconteceu. Então, temos de olhar as situações e admitirmos também quando há falha de uma outra parte, para, na verdade, termos ideias totalmente equilibradas. Muito bem, eu sei que ainda muito os nossos convidados têm a dizer relativamente... Muito bem. Façamos o seguinte, um minuto mais para cada um. Acho que consigo. Vamos fazer este exercício. Eu não sei o que é que passou pela cabeça do poder. E
têm o comando, a gestão da máquina do Estado, não querem aprender a amar os outros. É só olharmos, portanto, para o discurso do Dr. Samora, que mais do que nunca mina, instiga o ódio. Não é verdade que nós ainda encontramos em Angola cidadãos que têm quesilhas da guerra. Então, se existem essas pessoas que têm... Permita-me só terminar. Vai falar, doutor. Já lhe vou dar a palavra. Permita-me só terminar, doutor. Não, vai falar, vou-lhe permitir que fale, sem problema nenhum. Mas permita-me só, se existem cidadãos com quesilhas em relação ao nosso contexto histórico, bélico, em relação à UNITA, mas então onde é que andam aqueles que têm quesilhas em relação à Sexta-feira Sangrenta, que têm quesilhas em relação ao 7 de maio? Alguém aqui alguma vez já assistiu, portanto, caravana de deputados ou militares do MPLA a serem atacadas por instigação à intolerância política? Nunca vimos isso. Não é verdade. Então, a intolerância política só é em relação... serem destruídos. Já vimos inclusive num contexto tem em sua posse, quais são os dados que pudesse conseguir confirmar, que efetivamente esses são militantes do MPLA. Bem, façamos assim, já terminou o seu tempo, doutor Saluça. Doutor Samora está à vontade muito para obrigado falar. mais uma vez. Não, eu penso que temos que ter algum cuidado, porque nem tudo que ocorre com a UNITA deve-se encontrar um culpado em algum partido. Eu penso que o caso em concreto, nada nos consegue provar que terá sido perpetuado por militantes do MPLA. E eu penso o seguinte, os militantes do MPLA são dos mais educados que nós temos ao nível da nossa política. E eu explico. Repara. Não é verdade. Não é verdade, doutor. Anular a reconciliação. Doutor, permita-me só que estou no uso mesmo da palavra. Estou no uso mesmo da palavra, doutor. E eu penso que os militantes do MPLA, se fossem instigados à violência, eu não sei se não teríamos um caos para o país. Porque em muitos casos, hoje é mais fácil, é muito mais fácil, você vai para um mercado do Kikolo, em algum lugar vestido a MPLA e correr o risco de ser atacado do que vestido, por exemplo, a UNITA. E quem são os que atacam? Quem são os que atacam? Atenção. Quem são os que atacam? Porque ele está militante do MPLA e está a ser atacado e vimos muitos a serem atacados. Quero dizer, as pessoas, não é? Há pessoas aqui que têm um nível de intolerância política muito grande e que não são os militantes do MPLA. E em momento nenhum, ainda assim, sentimos dirigentes do MPLA a instigarem para irem para essas lutas. Agora, o que ocorreu no Quando Cubango, temos que ter consciência de que o país viveu um período que efetivamente há pessoas, se eu vou já finalizar, as pessoas estão feridas. A UNITA tem que conseguir perceber, e eu digo mais, a UNITA tem que conseguir também pedir até perdão a esse povo angolano, como fez o presidente João Lourenço. O MPLA já o fez. Como fez o presidente João Lourenço, mas o MPLA, no nosso entendimento, tem estado a assumir aquilo que são os seus erros. E, aliás, há um erro muito grande que o MPLA consegue assumir, que é a própria corrupção, entre outros. O MPLA assume erros, temos estado a sentir. Não estamos a dizer que o MPLA não tem falhas, é claro que tem, mas estamos aqui a olhar... O que aconteceu no Quando Cubango não é o erro... mas não foi o MPLA que fez. Não foi o MPLA que fez nada, não se consegue até agora, ninguém consegue me provar que foi efetivamente militantes do MPLA fazerem. Agora, há cidadãos que efetivamente fizeram. Se alguém conseguir dizer, olha, os cidadãos são estes, portanto, estes cidadãos agiram a mando de dirigentes do MPLA e eles são do MPLA, está aqui provado, tudo bem, nós vamos ter que acreditar, contra fatos não deverão haver argumentos, mas eu não acho justo, atenção que eu não acho justo, que ao sair aqui da Despertai, se me ocorre alguma coisa e porque eu falei alguma coisa contra a UNITA ou contra o MPLA e eu depois ter que culpar o UNITA ou o MPLA, não pode ser assim. Muito bem, obrigada, doutor Samora. É ali que deve ocorrer. E alguém consegue me dizer que uma só vez a UNITA teve algum incidente e que não tenha culpado o MPLA? Por que tudo só o MPLA que fez? Doutor Samora, conseguimos perceber. Obrigada. Doutor Kangondo, por favor, um minuto. Bom,
Bem, primeiro eu queria pedir alguma contenção e algum cuidado aqui aos colegas para não transformar isso num círculo, né? Porque quando viemos com esse discurso de que o MPLA é o partido que tem militantes mais educados, eu sinceramente eu me sinto noutro mundo, né? E, sei lá, nós parece Não que são os mais educados? a resposta é óbvia, tu e eu sabemos, eu não preciso responder Porquê, isso. doutor Cangundo? Porquê? É assim, Porquê que o diz? quando tu, por exemplo, tens um líder partidário a se referir ao outro líder como lunático, isto não é manifestação de uma boa educação. E isto foi dito por um militante de pró do MPLA. Não sei se um amigo aqui tem conhecimento disso. Isso foi dito publicamente. E veja a gravidade disso. Para mim, e para o doutor Samora aqui, que até é estudado, esta expressão lunático, referindo-se a alguém da UNITA, pode não ter um grande impacto. Mas para quem não é do nosso nível, o impacto é totalmente averso que nós podemos consumir. Porque aqui é uma questão de atribuir um valor semântico a esta palavra. Para alguém que está no Londimbalo, para alguém que está lá no Quando Cubango, entender que os da UNITA são lunáticos, é olhar para eles como assassinos que devem ser abatidos. Percebe? Portanto, o que eu quero dizer com isso? O nível de discurso inflamado que muitas vezes é apresentado por dirigentes do partido no poder, incluindo o próprio presidente da República, isto alimenta aqui incidentes como estes. Vão ocorrendo vezes em conta. Portanto, não é de loucos quando estamos aqui a afirmar que isto decorre da intolerância política. Porque eu queria que o Dr. Samora me respondesse, e eu repito a pergunta. Se não é intolerância política, por que o governador do Kwanza Norte, e não é a primeira vez que deputados da oposição vão em províncias e não são recebidos por governadores? Não é a primeira vez. Gostava muito que o Dr. Samora aqui me respondesse isso. O que significa isto então? Se isto é reflexo de uma boa educação, não é? Não, mas o inverso também podia ser. Será que não há deputados do MPLA que vão às províncias e não são recebidos pelo governador? Ninguém disse isso. Ninguém Tá disse vendo? isso. Não, e atenção, quem faz digressão ao país não são só os deputados da UNITA. Não, eu Aliás, falei da oposição. Agora Não a questão termina é, um minuto. todos os deputados do MPLA quando vão às províncias são Deixa-me recebidos só- por deixa-me governador. Muito Por bem. que tem que ser só o governador? Doutor Samora já teve Porque tempo o para falar. governador Vamos obedecer. representa o governo a nível da província. Não pode ser o administrador, nem o diretor de uma escola que vai receber deputados. Para finalizar, sabe doutor por quê? Cangundo, para Porque o finalizar. deputado, primeiro, é membro de um órgão de soberania que merece todo o respeito e consideração, que não vai ser recebido por um diretor de escola. Tem de ser o governador a recebê-lo. Isto é imperativo. Não necessariamente como. Pronto. É a sua opinião. Muito é a sua bem, opinião. já percebemos que este assunto, Estou a por mais que terminar. fiquemos aqui até Sim, às 18, mas eu estou será- a terminar. Eu estou a terminar. Por favor. É importante, Claudimir. É Foram importante. os militantes do MPLA perpetuar isso. É, Eu penso que bem, isso é convergente. Bom, é assim. Em relação à UNITA, as questões que colocou aqui, gostaria muito que tivesse aqui alguém da UNITA para se defender. Não vou fazer aqui defesa ao diabo, porque eu não sou advogado nem da UNITA, nem do MPLA, mas enquanto cidadão, eu estou a olhar para questões objetivas, porque é o MPLA que assume o governo, não é o MPLA que governa o país. Então interessa-me olhar como para o MPLA como partido que assume o governo em Angola. É só isto, por isso que eu cito o partido MPLA, que não hajam aqui equívocos, não é? Então, é assim. O comportamento dos líderes do próprio MPLA é que instiga as populações a cumprir, a fazer, digamos, ou a perpetrar esses atos. Por outra, é preciso cumprir. É a assunção. Responsabilizamos pessoas que não estão efetivamente confirmadas. Oh, mas então, se é morte, ninguém matou? Não. E nem. Não, atenção. Quando há morte, alguém matou. Então, Pode ser que alguém matou. Então, por que esses culpados? Eu estou a falar em partido. Não, se estiverem localizados, são E responsabilizados. custa localizar no município onde. Vamos finalizar ouvindo, vamos finalizar em relação a este Nós tema, vimos ouvindo o muitos Dr. miliantes Lino a serem Lourenço, mortos por pelas favor. ruas e mesmo assim não sou se obrigado a importam por desligar nada. o- questão de miliantes, não é uma questão Sou, de miliantes. sou obrigada a desligar os microfones do Dr. Cangundo, também do Dr. Samora, para podermos ouvir o Dr. Lino em relação a este tema pela última vez, por favor, senão Obrigado, não nos vai obrigado. restar Pois, tempo para os este
mais assuntos. Está a ser um tema muito interessante, mas só não gostaria de ver. Ou seja, não estou a gostar de ver do modo como está a ser debatido. Ou seja, ao olharmos as situações desta natureza, nós precisamos, de antemão, olharmos aquilo que é a causa. Temos que olhar a causa. Onde é que reside este grande problema da intolerância e que isso existe, é bem visível? É o modo como foi concebido. Dr. Lino, qual é a palavra pedagógica que quer deixar tanto aos militantes da UNITA quanto aos do MPLA? Porque acredito que temos também, enquanto atores sociais, temos de educar, não é? Temos de educar e chamar a atenção em relação a determinados atos não abonatórios. Então, aqui peço-lhe já que também deixe esta palavra pedagógica, por favor. Muito bem. Pois, eu até, aos militantes, tal como já se disse, o que eu queria dizer é o seguinte: existe e é muito bem visível programas de governos que visam sensibilizar, ou seja, programas de partidos políticos que visam sensibilizar os seus membros de partidos, os seus militantes, digamos assim, a adotarem condutas que têm a ver com princípios do Estado Democrático de Direito. O que na prática ocorre é o não respeito a isso. Ou seja, esse período todo que existe já há elementos fundamentais. Então, eu continuo a apelar na calma, principalmente a calma, e principalmente aos líderes dos próprios partidos políticos, porque são eles que mais fomentam essas práticas. Porque a intolerância política, ou seja, um militante da base, quando ver um militante do topo a proferir discursos de ódio, por exemplo, isto não está a educar, logo está totalmente a permanecer no mesmo erro. Então, eu só penso que os partidos políticos deveriam, mais uma vez eu aqui apelo, esquecer aquilo que é o passado, vivermos agora um Estado que aposta na ciência, ou seja, um Estado que aposta na cultura democrática, porque nós só vamos conseguir ultrapassar essa situação se formos fomentando aquilo que é a cultura democrática. Caso contrário, não conseguimos. Então, este é o meu apelo. Vamos continuar a lutar por Angola e não vitimizarmos mais as pessoas em função da guerra. Esse discurso que morra já. Eu queria trazer só um elemento muito rápido. Para terminar essa questão, um elemento muito rápido. Eu estava a ouvir o doutor. Não, vai ser rápido. Eu estava a ouvir o doutor Kangondo e veio-me uma grande filósofa, não é? Veio-me Hannah Arendt, que depois de Nelson Mandela, agora filósofa. Nós somos académicos, então não podemos falar nas nuvens, não é? Muito bem. Existem referências, devemos, claro, para credibilizar efetivamente o que nós dissemos, não é? Então, Hannah Arendt dizia que a política, mais do que outra coisa, é essa capacidade de gerir o diferente. E quem se oferece à política, mais claro, na condição do MPLA, por exemplo, que detém o poder político, que conduz o Estado, deve compreender que deve geri-lo na diferença. É importante que a ação governativa demande o respeito pela diferença. E mais do que isso, é importante que alimentemos, claro, a ideia que o Dr. Samora traz da democraticidade do Estado. É óbvio que não somos uma democracia, somos um Estado em transição para a democracia, estamos na democratização do Estado. Quem o diz, é incipiente, é óbvio que a abertura que se deu ao Estado não permite, do ponto de vista técnico-científico, garantir que Angola seja um Estado democrático de direito. É óbvio que estamos a dar passos para a transição democrática. É óbvio que o Dr. Samora trouxe aqui elementos da democraticidade do Estado. É óbvio que as características do nosso Estado não nos permitem concordar com essa lógica, na medida em que até a própria democracia, dito por palavras de quem foi já o mais alto magistrado do país, foi imposta ao MPLA. Hoje, se temos essa liberalização política que nós vivemos, sentimos, é óbvio, foi pressão de vários atores políticos e, claro, os vários partidos políticos também na oposição desempenharam um papel fundamental, mas não ficamos por ali. É importante que tudo façamos no sentido de conseguirmos encontrar mecanismos óbvios para a verdadeira reconciliação do Estado. E aqui o Presidente da República é chamado a fazer mais, porque nos termos do artigo 108, enquanto chefe do Estado, titular do Poder Executivo, deve promover a paz, deve promover a estabilidade. E, portanto, um Presidente que assiste no seu território, no seu país, uma ação igual a esta e outras, mantém-se no silêncio, é óbvio que nada fará para a promoção da paz, da estabilidade e da reconciliação.
obrigada, doutor Salus. Já não nos resta mais tempo para este tema. Muito bem, não vou ligar por enquanto os microfones aqui do Dr. Kangundo, tampouco do Dr. Samora. Senão não vamos conseguir avançar. Só para termos aqui uma ideia, resta-nos apenas 1 hora, portanto vamos ter de gerir. Temos ainda muitos temas para debater e vamos ter de fazer aqui um grande exercício, de modos a que consigamos abordar todos os assuntos neste tempo que nos resta. Vamos agora olhar para o segundo tema, Congresso Extraordinário à vista do MPLA. João Lourenço movimenta-se para forçar permanência da liderança do partido e na República. O MPLA, partido no poder, está a idealizar um congresso extraordinário a realizar-se no fim do ano em curso ou no primeiro trimestre de 2025. Presume-se que este congresso extraordinário terá como finalidade uma alteração estatutária que permita a João Lourenço disputar a liderança pela terceira vez do MPLA. Nos termos do artigo 120 ou 120º dos estatutos do MPLA, revistos em 2021 sob proposta do próprio, João Lourenço é inelegível para um novo mandato, ou seja, este artigo diz que o presidente do partido encabeça a lista de candidatos pelo Círculo Nacional, sendo candidato a presidente da República. Vamos começar por si, Dr. Samora. Estará ou não o presidente João Lourenço a tentar um terceiro mandato? E caso isso aconteça, pergunto-lhe, podemos aventar a possibilidade de uma alteração dos estatutos do MPLA e da Constituição, ou haverá aqui uma bicefalia, 2 líderes, um a liderar o MPLA e outro que deverá concorrer nas próximas eleições? Olha, primeiro eu entendo que os estatutos do MPLA, nesta altura, e naquilo que pude ler, aliás, tenho tido cuidado de ler os estatutos dos vários partidos políticos, e até porque eles, na sua maioria, não limitam mandatos para os presidentes portanto, dos respectivos partidos, e quero eu acreditar que o artigo 120, 120º dos estatutos do MPLA também não limitam nesta altura o mandato do presidente João Lourenço. Ora, vejamos, nos termos deste artigo, efetivamente o cabeça de lista a ser apresentado às eleições gerais pelo partido MPLA deverá ser o presidente do MPLA. O próximo Congresso Ordinário do MPLA está aprazado para dezembro de 2026. Em dezembro de 2026, poderá o MPLA ainda não decidir, definir quem poderá ser o seu candidato às eleições de 2027. Sendo assim, em 2026, João Lourenço ainda é elegível ao cargo de presidente do MPLA. Se for eleito, o presidente João Lourenço poderá estar limitado para concorrer às eleições gerais, salvo se tivermos alguma alteração à Constituição da República, que possa permitir mais do que um mandato, do que 2 mandatos, e ali o presidente João Lourenço poderá, eventualmente, caso assim entenda e tiver essa legitimidade constitucional, então poderá também apresentar a candidatura ao cargo de presidente da República. Eu penso que um congresso extraordinário, eu ainda não ouvi, confesso, ao MPLA a pronunciar-se de um possível congresso extraordinário, mas não me parece relevante que o MPLA convoque um congresso extraordinário para alterar um artigo. Não me parece. Não acredito muito. O que é que lhe parece relevante? Não, eu penso que o MPLA, e nos termos que podemos ler nos seus estatutos, o artigo 120, portanto penso que será a linha A deste artigo, diz que os congressos extraordinários poderão ser convocados, por exemplo, para definir a alteração do presidente do MPLA. Vamos supor que em dezembro... 75, né? Não percebo? Penso que é o artigo 75. Salvo
Essa questão que está a trazer agora. Eu penso que poderá ser 75 ou 78. 75. Pronto, dos estatutos do MPLA, dizem efetivamente que, no caso em concreto, o MPLA poderia reunir extraordinariamente para definir um novo presidente do MPLA, em caso de impedimento do presidente que estiver em funções. Poderá ter outros elementos, portanto, outras matérias na sua agenda de trabalho que podem ser definidos também em sede de um congresso extraordinário. Mas eu não acredito que o presidente João Lourenço precise de um congresso extraordinário para concorrer ao cargo de presidente para da deixarmos República. também os nossos ouvintes esclarecidos. Da República, não digo do MPLA. É possível ou não que João Lourenço venha concorrer a um terceiro mandato e continuar à frente dos destinos do país? Não, eu penso que aqui o cenário que pode ocorrer, e o que eu posso efetivamente pronunciar-me, e porque me parece que isso é de lei, é que o presidente João Lourenço tem legitimidade para fazer um segundo mandato ao nível do MPLA. Portanto, pode efetivamente concorrer e continuar a ser o presidente do MPLA. E se entender o MPLA em sede do seu congresso ordinário ou extraordinário, se for o caso, que poderá alterar o artigo 120 e permitir que o candidato a presidente da República deste partido não seja o presidente, necessariamente o presidente do partido, então pode-se ter este cenário que o presidente João Lourenço continua a ser o presidente do MPLA e depois ter-se que aprovar um novo candidato ao cargo de presidente da República. Agora, é isso? Claro que pode haver isso. Aliás, os militantes do MPLA são soberanos, o Congresso é soberano, pode sempre definir que essa possibilidade exista. Agora, eu penso que se em sede de uma possível revisão constitucional, conseguir-se limitar apenas o mandato para mais de 2, é claro que o presidente João Lourenço, neste caso, nem precisaria se alterar o artigo 120 e poderia continuar e ser também candidato a presidente da República. Não há contradição, atenção, não há contradição. O que eu digo já é mesmo em resumo, o que eu digo efetivamente é: João Lourenço agora pode concorrer ao cargo de presidente do MPLA. E isso poderá ocorrer até antes da apresentação das candidaturas ao cargo de presidente da República, em caso de não haver alteração dos estatutos. Agora, como candidato a presidente, portanto, da República, João Lourenço, nesta altura, tem essa limitação constitucional. Eu estou aqui. Haver uma revisão. Se haver alguma revisão que permite que pode-se ter mais do que 2 mandatos, ali sim o presidente João Lourenço pode, porque será constitucional, candidatar-se a um terceiro mandato. E daquilo que tem estado a ver, será possível esta revisão constitucional? Daquilo que tem estado a ver? Não, a revisão constitucional é sempre possível. Atenção, a revisão constitucional, qualquer um de nós, tem consciência que a revisão constitucional pode sempre ocorrer. Depende muito também da vontade política dos nossos deputados. Eu quero acreditar, hoje, por exemplo, uma possível revisão da Constituição também vai carecer esse consenso entre partidos políticos, quer o próprio MPLA, a UNITA e os demais partidos, que têm que, de facto, estar alinhados para que haja uma revisão muito constitucional. Bem. Doutor Cangundo, a UNITA, por meio do seu presidente, Adalberto Costa Júnior, já disse que não vai aceitar um terceiro mandato de João Lourenço por meio da alteração da Constituição da República. Quer argumentar? Não, primeiro, se me puder fazer essa pergunta lá para o final da minha abordagem, agradecia. Mas primeiro eu queria só não se esqueça da questão. Exatamente. E se me esquecer, então volte a fazê-la, por favor. Queria dizer... Atenção ao tempo, por favor. Queria dizer o seguinte. Em parte concordo com Samora. Primeiro porque, embora se fale sobre isto, mas o MPLA ainda não assumiu publicamente que quer realizar o Congresso Extraordinário para a alteração dos estatutos. Este é o primeiro ponto. E assim sendo, penso que só estamos aqui a especular. Exato. Sim, porque o MPLA não assumiu publicamente, né? O MPLA não assumiu publicamente. Tudo o que se diz é que presume-se que se pretende alterar os estatutos nesse Congresso Extraordinário. Não há nada que nos prove que de facto o MPLA tem essa intenção.
mas a ser essa intenção vai ser difícil, e aqui eu tenho um entendimento contrário ao que apresentou o Samora. Portanto, quando diz que o artigo 120 não impede o presidente João Lourenço de concorrer como o presidente do partido e depois como presidente da República. Aqui, penso que o meu amigo Samora, se calhar deve ter esquecido o princípio do diferimento ou indeferimento tácito ou implícito. Porque quando o artigo 120 vem dispor o seguinte, que encabeça a lista, do partido político, o presidente do partido, nos obriga a olhar depois para a limitação do mandato que a Constituição dispõe, não é? O que isso quer dizer? Se a Constituição diz que um cidadão angolano só tem direito a 2 mandatos, o cidadão João Lourenço já está no cumprimento do seu 2º mandato, quer dizer que ele já não poderá concorrer para um 3º mandato. Obviamente, o artigo está a dispor que deve encabeçar a lista aquele que vai concorrer. Está a te dizer, em contrário senso, que você que está no 2º mandato não pode mais concorrer à presidência do partido. É isto que está acontecendo. Está lá escrito. Esse exercício que o Samora traz aqui, não colhe porquê. Não será possível um cenário de bicefalia. Não será possível, porque aliás aqui foi o próprio João Lourenço que se deu o tiro no pé, não é? Sim, não, porque este artigo, segundo se aventa por aí em vários meios de comunicação social, né, entre jornais e outros, terá sido proposto pelo próprio João Lourenço, por causa da bicefalia que ele viveu em 2018. Então, para exercer o poder de forma plena, em 2021 ele propôs a alteração deste artigo. Só que, infelizmente, a pessoa que ele aconselhou, penso eu, teve uma mente curta. Não pensou, primeiro, na aspiração democrática que o próprio sistema democrático impõe. E depois não pensou nas consequências como essa que está a viver agora, na perspectiva de quem, por exemplo, pretende assumir o poder por um período longevo, não é verdade? Tal como estamos acostumados. Mas eu não te interrompi, por favor. Eu não te interrompi. Não faça isso. Eu não te interrompi, Samora, por favor. Vamos respeitar aqui os minutos dados ao Dr. Canguru. Foi o próprio presidente Lourenço que propôs isso e ele agora está arrependido. Certamente que a pessoa que aconselhou isso deve estar a procurar um buraco para se enterrar. Veja, não é verdade que este artigo não impede. Este artigo impede pelo seguinte: o Congresso é realizado de 5 em 5 anos. Eu estou a falar de um Congresso ordinário. É o único Congresso que elege presidente do partido. Vou lhe convidar a ler o artigo 75. Doutor Samora, nos termos do estatuto. dizer que não. Eu tenho o estatuto aqui. Sim, pode pegar o estatuto e leia. Não tem conhecimento. Não, o doutor é que não tem. O doutor é que não tem nesse caso. Por isso é que o estatuto do MPLA, atenção, por isso é que o estatuto do MPLA diz que, não queria isto. atenção, para os congressos extraordinários. Artigo 75 dos estatutos do partido MPLA. Não, primeiro o 75. Só para atualizarmos aqui os nossos ouvintes e também os nossos convidados, estamos com 14 horas e 8 minutos. Eu vou pedir que tenhamos mesmo algum rigor quanto ao tempo, senão não vamos conseguir chegar lá. Artigo 75 compete ao Congresso. Estamos a falar do Congresso ordinário, ok? Compete ao Congresso apreciar, discutir e aprovar relatório do Comitê Central, rever, modificar e aprovar estatutos do programa do partido, aprovar teses e moções estratégicas de outros documentos fundamentais da vida política do partido, eleger o presidente do partido na linha D. Vamos parar aqui agora, vamos para o artigo 78. Em função do tempo, vou-lhe pedir que seja. O 78 vai lhe responder. Mas se não conseguimos. Mas o 78 vai justamente vou-lhe pedir que resuma, vou-lhe pedir que resuma. E o 78 vai o que eu responder. quero dizer, o que eu afirmei aqui é que lemos. O Congresso eletivo para designação do presidente não vai do para o partido. 78. Não vai para o 78. Tá bom. Leia Eu vou ler. 78. Permita. Artigo 78. Competências do Congresso extraordinário. Extraordinário. Calma, Muito bom. jovem. Vamos com calma, não é? Compete ao Congresso extraordinário na linha A
eleger no caso de impedimento definitivo. Oh, senhor, calma, está a fazer confusão. Doutora, qual é o problema? Doutor Cambundo, leia, O por doutor favor. disse que os congressos extraordinários não elegem o presidente. O 78 a linha A está a lhe dizer que em caso de impedimento, e lhe digo mais, o presidente ficaria impedido, o presidente do MPLA ficaria, se concorresse em dezembro de 2026, como o presidente do MPLA está bem, ali está ok. Mas na altura em que já se vai definir o candidato às eleições, ali o presidente vai estar impedido de continuar a ser presidente do MPLA. Cultive só o hábito de não interromper. Muito bem. É o seguinte. Não, mas temos que informar com verdade, doutor. Doutor Cambundo, para finalizar. Uma para coisa finalizar, é olharmos finalizar. para as regras, outra coisa é olharmos para a exceção. Regra, ou via de regra, o presidente do partido é eleito num congresso ordinário. Ponto. Excepcionalmente, por razões alheias à sua vontade ou não, e por algum impedimento, o Congresso Extraordinário pode eleger. Pode. Mas havendo Cambundo, impedimento, no volto- caso doutor, está a concordar. Volto não à estou a questão. concordar contigo. Agora volto à questão Você que lhe está fazendo uma fiz. Volto à demagogia. questão que lhe fiz. Não é verdade, Volto à doutor. questão que lhe Demagogia. fiz. A UNITA já disse que não vai aceitar um terceiro mandato de João Lourenço por meio da alteração da Constituição da República. Conseguirá a UNITA impedir, caso João Lourenço decida alterar a Constituição? O que é que acha? Qual é o cenário que pode... Primeiro, queria vislumbrar? mesmo terminar este ponto. João Lourenço, infelizmente, nos termos dos atuais estatutos, ele está impedido de voltar a concorrer. Percebo eu que é por isso que se especula ou se avente por aí que este Congresso Extraordinário tem como objetivo alterar os estatutos. Por quê? Porque ele entende que está impedido de concorrer. Logo, se está impedido de concorrer, ele terá dificuldades muito sérias de sobreviver, sobretudo politicamente. Não é? Terá muita dificuldade. Respondendo à sua pergunta, não é uma questão da UNITA querer ou não. Aliás, se a UNITA pactuar disto, vai ser vista como traidor pela população angolana. E eu repito, não é uma questão da UNITA querer ou não. Mas embora já ouvimos muitas vezes o líder da UNITA dizer que o MPLA não deve contar com ela para este efeito, também se eu fizesse, repito, a UNITA seria vista como traidora aos intentos da população angolana. Primeiro porque já bastam os quase 50 anos de governação, não é, do MPLA, que na verdade tem se consubstanciado na desgovernação. E sobretudo quando vamos olhar para o presidente João Lourenço, que parece ser a pior figura, o pior líder que o MPLA elegeu até agora, não é? Olhando pelos estragos que ele causou e continua a causar, não é? Na política angolana, tem que se dizer que o presidente João Lourenço, o estrago que ele está a causar nesses 10 anos de mandato, superam em grande medida os estragos que Eduardo dos Santos causou em 38 anos de poder, não é? Logo, se a UNITA se atrever a compactuar com o MPLA nesta alteração, seria visto como traidora. Mas também há um elemento aqui que eu digo. É importante, e eu tenho aqui dois juristas, né? Certamente estão de concordar comigo, se estiverem imbuídos de boa fé. Há um princípio importante no IE basilar no direito. A lei dispõe para o futuro, não para o passado. O que isso quer dizer? Aprovando uma Constituição agora, esta Constituição não afeta o presidente João Lourenço. Por quê? Porque ele está no exercício do seu último mandato. Quer dizer que mesmo se alterasse a Constituição, o próximo presidente é que seria beneficiado e não o João Lourenço. Porque, Obrigado, repito, a lei dispõe para o futuro e não para o passado. Ficamos esclarecidos. Obrigado, Dr. Cambundo. Dr. Lino, está imbuído, Dr. Lino está imbuído de boa fé ao ponto de concordar com as palavras do Dr. Cambundo. Olha, concordar em parte com o que já foi avançado. Concordo em parte, porque nem tudo foi dito também. É verdade, né? Mas eu concordo em parte. Por quê? Inicialmente eu quero também reforçar essa situação que tem a ver com a possibilidade ou não de um terceiro mandato.
É óbvio, né? Se nós nos atermos àquilo que são as normas, porque até o próprio instrumento interno do MPLA é um instrumento jurídico, é uma norma e deve ser cumprido, e temos, digamos assim, dois instrumentos que visam limitar esta pretensão: a própria Constituição da República e o Estatuto do MPLA. Obviamente, que talvez o que poderá acontecer porque nós não temos a cultura de cumprirmos as normas, isso é claro e nós conhecemos. Violam-se as normas para beneficiar a vontade das partes, ou seja, para atender aquilo que são os caprichos de quem, se calhar, tem aí o poder. Por quê? O próprio Estatuto vem limitar esta possibilidade. E já lemos as normas, então não vou mais aqui me dar o trabalho de voltar a fazer este exercício. E nós fizemos um estudo, eu pelo menos particularmente fui lendo também o Estatuto do MPLA para ver relativamente a esta problemática, que está claramente nos artigos 75 e 78 propriamente. O 78 abre uma possibilidade para deliberar em determinadas matérias. É possível, sim. Se calhar é um pouquinho mais de rigor, mas internamente eu também acredito que o próprio partido, se quiser se ater àquilo que é o rigor das suas normas, aquilo que eles aprovam, é possível que eles não venham a aceitar esta pretensão de querer negociar para beneficiar alguém que está aflito. E por outra, a Constituição também não abre esta possibilidade. E olharmos este fundamento que diz... Tolino, permita-me só aqui um parênteses. É Pois. importante falarmos com objetividade porque estamos a falar para milhões de pessoas. Exatamente. É o seguinte, o que dispõe o artigo 78 é nas circunstâncias de que seu líder adoecer, vamos imaginar que ele adoece, e fica impedido de conduzir o destino do partido. Aqui tem de se convocar um congresso extraordinário para se arranjar uma figura substituta. Pois, não é Então regra. não é regra, não podemos dizer Não é que regra. vai se eleger Pois, um pois. presidente. Não. Permita-me É só importante que as concluir. pessoas Por quê? Porque, via de regra, é só o Congresso que elege o presidente. E isso está mais que claro. E a própria norma diz isso, os próprios estatutos dizem isso. Qualquer Sim. coisa em relação a isso é por demagogia. Pois, então, até perdi um pouquinho. Perdeu o fio. Pois, mas no essencial é isto. No essencial o que se apela aos partidos políticos é aquilo que se diz em direito, né? Dura lex, sed lex. Ou seja, a lei é dura, mas deve ser cumprida e logo não há outra hipótese. Muito então é necessário que o presidente do partido, do MPLA, respeite esta posição. Então, acredito que Muito temos bem, que muito avançar, bem. fazer progresso. Não há aí que estarmos Vamos terminar em buscar relação a este refúgios. tema, ouvindo o Dr. Saluce. Já que estamos a falar de artigos dos estatutos do MPLA, no artigo 13º dos estatutos do MPLA sobre princípios da democracia interna, o Partido dos Camaradas zela pela liberdade de candidaturas a qualquer órgão individual ou colegial representativo a todos os níveis da estrutura do partido. Já começamos a ver algumas manifestações, Dr. Saluce, por parte de alguns quadros do MPLA sobre uma possível candidatura por altura do Congresso. Será que haverá espaço para muitas candidaturas por altura do tão esperado Congresso do MPLA? Deixe-me começar pela polêmica, né? Pela especulação. Há quem diga que estejamos pura e simplesmente a existir naquelas circunstâncias. E para fazer até aqui uma analogia, quando o Papa fica impedido de exercer a sua função, ou quando há necessidade de eleição de um novo Papa, a primeira coisa que sai é um fumo branco na Capela Sistina de Roma, em São Pietro. E esse fumo branco depois é sucedido por um cardeal que vem pela janela e diz o seguinte: habemos Papa, ou seja, já temos o Papa, o que significa que isso não é mera especulação. Provavelmente existirão conversas internas que estarão a se encaminhar para essa possibilidade. Eu, pela primeira vez, tive a oportunidade de ler com maior profundidade os estatutos do MPLA e percebi que é um estatuto muito rico e que não caracteriza a riqueza que é o MPLA do ponto de vista da ação, né? Tem um estatuto muito rico, mas a sua atuação enquanto partido é muito pobre e que não contribui para essa cultura democrática, para a abertura de candidaturas. Portanto, dos poucos partidos na nossa história e na nossa configuração política que ainda não vivenciou a experiência da concorrência política. E tenho as minhas dúvidas que isso vai acontecer
nos próximos tempos, já assim num curto espaço de tempo, Porquê, referindo-me, Dr. porque isso também tem que ver com uma questão de cultura política de democracia, e o MPLA nunca nos deu essa prova dada, nunca nos deu prova de que é um partido aberto à concorrência interna, é um partido aberto à experimentação da democracia O enquanto presidente João Lourenço instrumento. não é prova de que há democracia dentro Não, o presidente João Lourenço concorreu com quem quando foi eleito? Sozinho, efetivamente, concorreu com quem? Mas, segundo ouvimos, não terá reunido consenso. Mas não é pela isso de consenso ou não assim, consenso, isso aí é hipotético, não é? É uma questão que se pode discutir, porque nós sabemos que... Foi preterido, né? O Antônio Venâncio, que queria concorrer com João Lourenço, foi preterido ab initio. Sim, Não, por quê? porque Porque o MPLA, diferentemente, por exemplo... Se o meu microfone está aberto. Diferentemente, por exemplo... Está aberto não no sei se me microfone. permite, Não, mas doutor Antônio Samora, não sei se Venâncio, me só para lhe permite. dizer, Não sei não se me permite. reuniu os requisitos que efetivamente são exigidos para que se concorra ao cargo de presidente do MPLA. Bom, o que nós estamos aqui a dizer é que nós temos vários atores políticos, referindo-me aos partidos políticos. Temos o MPLA, temos a UNITA, temos a FNLA, o PRS, tantos outros. E o MPLA, relativamente àqueles partidos que configuram-se os grandes tubarões do nosso cenário político, é daqueles partidos que nunca experimentou essa abertura democrática. Portanto, e mais do que isso, eu não sei se nesse contexto em que já existem figuras que tentam se levantar sobre a necessidade de haver essa experimentação da concorrência política, portanto, é só vermos o que aconteceu com o Rui Falcão, que depois de ter dado uma entrevista na rádio e, portanto, aconteceu o que aconteceu. Por quê? Porque primou por aquilo que nós compreendemos ser o normal como prática de um partido que quer oferecer a democracia do Estado, que é a concorrência interna, ou seja, a possibilidade de existirem no partido vários candidatos que alimentem essa cultura política do respeito à democracia, do respeito e à necessidade de se ter vários atores ao nível interno do partido que tragam ideias que venham a servir de suplementos para a concretização dos ideais do partido e, portanto, isso não acredito que vá acontecer. Em relação a essa hipótese de que João Lourenço estará com um apetite de um terceiro mandato, eu estava aqui a pensar novamente em Hannah Arendt, não é? João Lourenço ficou 5 anos, agora está a tentar cumprir mais 5 anos e parece que o poder já lhe terá corrompido, né? E a Hannah Arendt dizia que o poder corrompe, qualquer que seja o poder. Só o poder de ter, por exemplo, 10 mil kwanzas em relação a 7 ou 10 pessoas que não tenham, já é capaz de suscitar a corrupção em relação àqueles que não tenham. E, portanto, o poder corrompe. O poder político corrompe. E o poder absoluto corrompe 2 vezes. E nós sabemos que esse Estado que se chama Angola quase que é governado numa perspectiva absolutista. E portanto, provavelmente João Lourenço já estará a ser corrompido pelo poder. E, portanto, surge essa tendência, esse prazer de querer se perpetuar. E para isso, portanto, precisa de... E acha que será possível, Dr. Saluce? Bom, no cenário atual não é possível. Quer o que diz os estatutos, quer o que a Constituição diz. Né? Portanto, a Constituição é muito clara no seu artigo 113. O cidadão angolano, Gilson, Antônio, João Lourenço, sei lá quem seja, só tem o direito e a possibilidade de exercer 2 mandatos. Ponto final. Tendo em conta esse primado da lei e nossa lei magna... Diante desta impossibilidade, quais acha serem as peças que João Lourenço tentará mover para se tornar... pronto, agora exatamente, para poder se candidatar a um terceiro mandato. Agora escapou-me aqui a palavra. Bom, por mais que João Lourenço queira permanecer no poder, ele sabe que o principal e maior obstáculo seu é a Constituição da República. Ponto final. Ele pode fazer todas as manobras possíveis a nível do seu próprio partido, pouco interessarão se, portanto, não houver alteração ao nível da Constituição da República. E para isso é
é claro que aqui a realpolitik também poderá funcionar. E eu não sei como é que os outros atores políticos estão em relação a isso, como é que a UNITA está, ou como é que pensa o PRS, como é que pensa a FNLA, como é que pensa, por exemplo, o PH, pode até haver já uma predisposição inicial de que concorda, mas, portanto, não há aqui uma estrada aberta para João Lourenço para alimentar o seu apetite de querer manter-se no poder. Para tal, precisa, portanto, de uma revisão constitucional, e para a bendita revisão constitucional terá que recorrer à realpolitik, onde o que ouve-se, o que se fala, nem sempre é o que se discute ao nível dos bastidores. A política tem esse lado, porque a política também é esse confronto de interesses e, portanto, os interesses, quando concordam, portanto, há essa possibilidade. Mas, de forma prática, concreta, o cenário atual não permite que João Lourenço, portanto, seja presidente em 2027, porque a Constituição não permite, e mais do que isso, há efetivamente a necessidade, claro, enquanto fazedores de opinião, apelamos aos membros do MPLA que, pelo menos pela primeira vez na vida, sejam mesmo educados, como disse o Dr. Samora, porque os educados não subvertem as regras do jogo para descredibilizar a instituição. Educação é, mais do que nunca, ser aquele respeitador escrupuloso da norma, aquele que não inverte porque quer satisfazer um capricho circunstancial de apetite do poder. Portanto, que dessa vez sejam verdadeiramente educados e não deselegantes, deseducados.